Cleft mitral. Você já ouviu falar? Já atendeu algum paciente com cleft ou recebeu um ecocardio em que a insuficiência mitral do paciente era causada pelo cleft? Esse é o 5º episódio do Eco Insights. Nosso esquenta para o Congresso do DIC, que acontecerá dos dias 22 a 24 de agosto em Salvador. Então hoje eu trago o caso de 2 pacientes com insuficiência mitral importante, em que a proposta inicial era fazer uma cirurgia cardíaca para trocar essas válvulas. E eles buscaram nosso serviço na tentativa de alguma alternativa que pudesse preservar a válvula nativa do paciente, como por exemplo uma plastia. E eu fui fazer o ecocardiograma intraoperatório para acompanhar essas cirurgias. Vamos ao primeiro caso. Esse era um paciente jovem com refluxo mitral um pouco excêntrico, não habitual. Veja aqui no transesofágico antes de entrar em SEC. Em 0 graus, o refluxo ele inicia central e depois ele fica excêntrico, mais direcionado anterolateralmente, aqui em direção ao apêndice atrial esquerdo. No eixo longo, a gente vê que apesar desse refluxo, o mecanismo da insuficiência não é tão claro, porque essa válvula não apresenta grandes alterações morfológicas, tipo um prolapso ou um espessamento importante, característico de doença reumática. Então, qual que será a etiologia dessa insuficiência mitral? No 3D ficou óbvio. Veja essa visão em face da válvula mitral, a mesma que o cirurgião tem quando ele abre o átrio esquerdo. Trata-se de um cleft da cúspide anterior da válvula mitral. É essa fenda aqui, que divide a cúspide anterior em 2 partes e não permite sua adequada coaptação. Reparem que a direção dessa fenda é mais ou menos a 1 hora do relógio aqui, direcionada à via de saída do ventrículo esquerdo. Com o Color, dá para ver que esse refluxo vem bem dessa região, que explica a insuficiência mitral do paciente. Agora, na visão ventricular da válvula, reparem que a região do cleft está mais espessada, com um pouco de retração também. No capítulo de doenças congênitas do coração, o cleft mitral geralmente vem associado ao defeito do septo atrioventricular. Mas o que explica um cleft isolado, como nesse paciente aqui? Bom, de fato é uma alteração mais rara e a causa ainda é incerta. Alguns falam de uma expressão incompleta de um gene que altera o coxim endocárdico, mas a gente ainda não tem certeza. O fato é que quando o cleft vem de forma isolada na válvula mitral, geralmente ele acomete a cúspide anterior e a direção da fenda é na via de saída do ventrículo esquerdo, exatamente como no caso desse paciente aqui. Além disso, o anel mitral costuma estar numa posição normal. E aqui o reparo cirúrgico é a opção de tratamento de escolha. Mas será que a gente precisa trocar essa válvula? Vamos ver a cirurgia. Olhem aqui a fenda, exatamente na posição em que o ecocardio 3D havia mostrado, a 1 hora, dividindo o folheto anterior em 2 partes, apresentando um espessamento maior aqui na região do cleft. A opção de correção aqui foi por tentar suturar o cleft, e olhando assim parece que ficou muito bom. Mas no teste com injeção de soro dentro da válvula ainda continuava um vazamento significativo, mais relacionado à cúspide posterior. Por quê? Qual que seria o motivo para isso? Então a gente resolveu voltar para as imagens do eco. Vejam aqui, na região de P2 temos uma pequena indentação, como se fosse um cleft-like, bem na região em que está vazando agora. E ao vivo a gente confirma isso. Vai ser necessário corrigir essa indentação também. Agora vejam como ficou após a sutura. Optamos também pela colocação de um anel protético para garantir uma estabilidade maior do anel e melhor resultado na correção do refluxo da mitral. E agora vamos ver como é que ficou no eco? Um resultado aparentemente muito bom, né? Com refluxo mínimo residual central aqui, no máximo discreto. Vejam as imagens do 3D, o anel protético, a coaptação da cúspide adequada, a abertura preservada e um refluxo mínimo aqui na região central. Uma semana depois desse caso, eu avaliei um outro paciente, também com refluxo mitral importante, candidato à cirurgia. Vamos às imagens. Vejam aqui no esofágico, um átrio esquerdo bem grande, um anel dilatado, uma válvula bastante espessa, redundante, com prolapso de ambas as suas cúspides. Com o Color, a gente vê um refluxo importante formado por múltiplos jatos, resultante dessa má coaptação em diversas porções dessa válvula. E aqui, fazendo uma varredura no X-plane, consigo ver separadamente que praticamente todas as porções dessa válvula mitral apresentam algum grau de prolapso. Com essas características eu concluí. Trata-se de uma doença de Barlow. Você lembra o que é? É a forma mais grave do espectro da degeneração mixomatosa da válvula mitral, em que há um desarranjo total da arquitetura do seu tecido conjuntivo, levando a uma válvula de aspecto cerebriforme, com tecido bem redundante, um abalamento aqui de vários esquélopos para dentro do átrio esquerdo durante a sístole, além do alongamento das cordoalhas e uma movimentação anômala do anel mitral.
Isso tudo deixa a válvula mitral incompetente. Esse desarranjo total da arquitetura faz com que muitas vezes o refluxo seja importante e o paciente tenha que ser submetido a uma cirurgia para correção. Voltando ao ecocardiograma, na visão tridimensional em face da válvula mitral, me chamou a atenção aqui a cúspide posterior. Repare que também tem uma indentação aqui, entre P2 e P3, que parece uma fenda. Será que isso é um cleft também? Na verdade, não dá para chamar de cleft. Isso é uma indentação cleft-like da cúspide posterior da válvula mitral e tem sido descrito em vários estudos de doença mixomatosa da válvula. Por conta da degeneração dessa válvula, o desarranjo arquitetural faz com que o prolapso de diferentes regiões cause tensão em diferentes pontos da válvula. E alguns desses pontos falta tecido suficiente para dar conta desse desbalanço, então surgem essas fendas parciais. Isso é extremamente relevante, porque fazer uma plastia de uma válvula com doença de Barlow já é suficientemente desafiador. Se você tem essas fendas, pode ser necessário que você tenha que corrigi-las também. E além disso, talvez isso mude totalmente a estratégia da plastia da doença de Barlow, porque em vez de ressecar o folheto, talvez você na verdade tenha que criar neocordas para dar conta dessa fenda ali e evitar que haja o refluxo. Agora vamos ver como é que foi a cirurgia. Então vejam aqui, foi necessária a ressecção de um tecido redundante, além do reparo dessa indentação e o implante de um anel protético para a estabilização da válvula e melhor resultado da plastia. Agora eu vejo o resultado final com o teste do soro. Parece um resultado perfeito, né? A ausência de refluxo que só vaza aqui quando o cirurgião provoca a abertura dessa válvula. Agora confere aqui como é que ficou pelo eco. Vejam a cooptação dessa válvula, ficou extremamente adequada, né? Com refluxo mínimo residual, um resultado realmente incrível para uma válvula que era tão doente no pré-operatório. Agora na visão do 3D, vejam simultaneamente aqui a visão em face e ventricular dessa válvula. A cooptação realmente parece perfeita, né? Chegamos ao fim do 5º caso dessa temporada da Eco Insights. Continue nos acompanhando, a gente está só na metade. Serão liberados casos semanalmente até o congresso do DIC. Se você gostou desse vídeo, se já atendeu um paciente com doença de Barlow ou com cleft da válvula mitral, compartilhe também com quem possa se interessar. Nos vemos mais!